Detalhe digno de nota é que a chácara que compraram possuía uma casa mal assombrada. Nela, uma senhora de mais de 70 anos morreu, porém continuava assombrando moradores e visitantes. Essa história de casa mal assombrada é uma história comum, porque nós somos seres humanos e quando morremos vamos para o mundo espiritual, mas nós aqui somos cheios de defeito. Se uma pessoa bebe no mundo espiritual, continua com o mesmo vício, continua com a vontade da bebida. Se uma pessoa ela é boa, é religiosa, no mundo espiritual ela continua sendo boa, continua sendo religiosa. E se uma pessoa aqui na Terra ela é apegada aos bens materiais, quando morre ela continua apegada. Tem gente que ama tanto uma aliança, um colar, uma pulseira, que ao morrer ela vai para o mundo espiritual, só que ela não vai embora, porque a cabeça dela está naquela pulseira de ouro que é muito importante para ela. Aí o espírito morre e fica perto da pulseira, fica perto do brinco, do colar, não descansa. E a pessoa que vai usar, o herdeiro ou a pessoa que comprou, toda vez que usa aliança, toda vez que usa colar, toda vez que usa pulseira, tem dor de cabeça, tem briga e não sabe o que quer. A razão do mal-estar é porque o dono, antigo dono, não abriu mão. Ele era apegado aos bens materiais. Assim como tem pessoa apegada a joias, tem pessoas apegadas à casa. Não é toda casa que é mal assombrada. Existem casas que o espírito morreu e vai embora. Porém, existem aquelas casas que as pessoas são tão apegadas ao lote, a casa que ela não vai embora, morre e fica assombrando, morre e fica defendendo a casa. E quando aparece um médium, o médium é um de nós, é uma pessoa encarnada, uma pessoa que tem muito magnetismo, uma energia forte chamada ectoplasma. Todos nós temos um fluido vital. Todos nós temos esse ectoplasma, mas tem pessoas que têm ectoplasma em abundância, tem pessoas que têm fluido vital em abundância. Essas pessoas são doadoras de ectoplasma, que na espiritualidade pode ser manipulada, mexida. Para quê? Para produzir efeitos físicos. Que tipo de efeito físico? Movimento de objeto, barulho de pancadas, a voz direta, ouve o nome, né? João, Pedro, a pessoa vai lá procurar, não tem ninguém lá fora, mas a pessoa ouviu o nome. Tem gente que tem ectoplasma, que exterioriza esse ectoplasma e o fantasma, o espírito consegue materializar. Então, muita gente, todos nós, temos o ectoplasma. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos abundância de ectoplasma. Qual o período que nós temos mais abundância? Na adolescência. Principalmente naquele período da descoberta sexual, que ainda não descobriu o sexo, mas estamos produzindo muito hormônio, estamos produzindo muita energia, produzimos também muito ectoplasma. Então é normal, em casa que tem adolescente, menino ou menina, de ter efeitos físicos. Nós somos bem sensíveis nessa época de transição e exteriorizamos muita energia, muito fluido vital. Então esta casa aqui, ela era uma chácara, era uma casa que tinha um fantasma. E quando aparecia um médium, a casa se transformava em casa mal-assombrada, com ruídos e aparição de fantasma. Podemos dizer que os relatos da casa mal-assombrada se perdem na noite dos tempos. Em todos os povos, em todos os países, os espíritos se manifestam e demonstram a sua presença. A casa mal-assombrada não é invenção da atualidade. Se a gente for pegar o registro da história, nós vamos encontrar em todo lugar a história da casa mal-assombrada. Antes do Cristo, tem um relato de um filósofo de 200 anos antes do Cristo, que ele fala que foi morar numa casa mal-assombrada. Mas ele só foi morar porque não tinha dinheiro para pagar. Ele tinha muito pouco dinheiro. E porque a casa era mal assombrada, o dono da propriedade cobrava assim 3 vezes a menos. Então imagina, a casa custava R$90, só que ninguém queria alugar. Aí ele deixava por 30. Ele cobrava bem menos de 50%. Porque quem morava naquela casa
Não passava uma semana, fugia. E aí o dono, o proprietário, estipulou: eu quero um calção, uma garantia, vou cobrar baixinho, mas se você for embora, você não recebe de volta o dinheiro. Aí um filósofo foi morar nessa casa mal assombrada. E não deu outra, de madrugada o fantasma foi lá assustar o homem lá. E quando o fantasma começou a assombrar, o filósofo falou para o fantasma: não tem para onde ir, você vai ter que me aturar aqui. Estava com medo? Estava. E aí o fantasma começou a gesticular, a se movimentar, apontando para fora. Aí o homem, o filósofo, levantou e seguiu o fantasma. E o fantasma foi até um muturo, onde tinha muita pedra, onde tinha planta, e apontou para o chão. E o homem falou: tem alguma coisa aí? Tem. Aí falou assim: então pode deixar que amanhã eu verifico. E foi dormir. E o fantasma deixou. Aí no dia seguinte ele chamou uma polícia, um guarda do local, e chamou o proprietário. E apontou para o local e falou: olha, eu vi o fantasma e o fantasma me levou até aqui. Aí foi o guarda, foi ele e foi o filósofo, o dono da casa, foram cavar. E quando cavaram, acharam o corpo de um homem morto, tá? Então essa história ela está nos anais, nos registros da filosofia. Então um relato verdadeiro. Então histórias de casa mal assombrada, ela vem de muitos anos, de muito tempo. Todo lugar nós encontramos história de casa mal assombrada. Compreendemos que existem espíritos bons que vão para as cidades espirituais e existem espíritos ruins que vão para as trevas ou para regiões umbralinas. Acontece que nem todos os espíritos são tão bons para merecer morar numa cidade evoluída e não tão maus para serem arrastados para zonas infernais. Nesse caso, encontramos inúmeros espíritos ao lado dos encarnados, que convivem com eles e participam de suas atividades e interferem em seus pensamentos